inquietações nos fazem ter escolhas erradas. As inquietações nos fazem ter escolhas erradas. Gostaria de convidar os irmãos a abrir na palavra do Senhor em Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do versículo 38 ao 42. E assim diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de minha irmã tenha me deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que a palavra do nosso Deus esteja falando aos nossos corações nessa noite. Quando nós olhamos para essa passagem nas Escrituras, nós poderíamos observar o Senhor Jesus Cristo no seu ministério aqui na terra, onde ele andava por aqui pregando a palavra, mostrando quem era o seu Pai, e ele fazia isso junto com os seus discípulos. Em um dado momento dessa história, o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos andavam aqui e eles chegaram em um determinado povoado. E nesse povoado havia ali duas irmãs, Marta e Maria. Ao ver Marta, Jesus, Marta convida, como diz na palavra, para hospedar o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos em sua casa. E é a partir desse momento que eu gostaria de estar tratando com os irmãos nessa noite. O encontro de Marta e Maria e as escolhas que elas tiveram a partir desse momento. Marta, então, quando o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos entram dentro daquela casa, Marta ela vai fazer as suas obrigações. Ela vai procurar e, como diz aqui nas Escrituras, ela estava ocupada fazendo muitas coisas. Porém, Maria, ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, senta aos seus pés e começa a ouvir o que o Senhor havia a dizer. Marta, vendo aquela situação de ver Maria sentada aos pés de Jesus, ela começa a indagar e a imaginar: como pode Maria não me ajudar tendo tantos serviços dentro aqui desta casa? E Marta, em sua astúcia e sua arrogância, ela chega ao Senhor e diz: ordena-lhe, pois, que ela venha me ajudar. E Jesus, em sua sabedoria, ele repreende Marta: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, mas nenhuma dessas é importante. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, que seria estar aos pés de Jesus, perto de Jesus, e esta ninguém vai tirar dela. E é a partir disso que nós estaremos tratando, e eu gostaria de estar tratando alguns pontos com os irmãos nessa noite. E nós podemos pensar primeiramente que muitas das vezes nós colocamos o nosso serviço acima da nossa adoração. Quando nós olhamos para a vida da Marta, e nós podemos pensar sobre as nossas vidas físicas aqui na nossa terra, quando nós temos uma visita, nós tentamos tratá-la da melhor forma possível. Nós damos o melhor cômodo da casa, nós damos e preparamos antes uma alimentação para dar para aquelas visitas, nós damos também um local para que aquelas pessoas possam se banhar, se acomodar. Nós damos a melhor coisa possível para aqueles que nos visitam. E por se tratar de Marta, ela não estava recebendo uma simples visita. Ela estava recebendo o Filho do Deus vivo, que veio a essa terra, uma visita ilustre, o Senhor Jesus Cristo.
E se fôssemos nós, acredito que nós trataríamos da melhor forma possível o Senhor Jesus Cristo, se Ele viesse às nossas casas. Porém, Marta, ela preferiu agir de forma diferente. Marta, ela poderia ter abrido mão e ter renegado todas as suas coisas que para ela poderiam ser prioridade, mas ela preferiu deixar de lado aquela visita que estava dentro da sua casa, ao Senhor Jesus Cristo, e foi se ocupar com as demais coisas naquela casa. E muitas das vezes nós pensamos sobre nós, muitas das vezes nós agimos como Marta, ela agiu. Muitas das vezes nós podemos pensar de forma prática, quantas vezes nós somos convidados a vir a esse salão para ouvir a mensagem, adorar ao Senhor, e quantas vezes nós temos deixado de lado essa oportunidade que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Quantas vezes, ao entrar para dentro desse salão, ao louvar ao Senhor, ao prestar atenção na pregação, nossa mente vaga por diversos pensamentos, ela vai em inúmeros pensamentos, como diz aqui, ocupado com muitas coisas, inquieto por muitas coisas. Quantas vezes nós não agimos dessa forma? E até mesmo nos momentos mais íntimos que nós temos com o Senhor, podemos pensar nas primeiras horas do dia, onde nós temos a oportunidade de estar conversando com o Senhor, abrindo a Tua Palavra. Quantas das vezes nós não vamos ler, chega ao fim da leitura, nós não sabemos o que lemos, porque a nossa mente está tão ocupada com tantas coisas, com tantas inquietações, com tantas ocupações, que não temos nem a percepção do que o nosso Deus quer falar conosco. Ou até mesmo em nossas orações individuais, nós já entramos em uma oração, exclamando os nossos pedidos, já pensando em orar sobre isso, porque isso pode afetar o meu dia e a nossa mente trabalha cada vez mais. E cada vez mais o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, quer falar conosco, mas nós não estamos prontos a ouvir, porque nós estamos ocupados com muito mais coisas e temos deixado o Senhor Jesus Cristo não sendo a nossa prioridade. Podemos olhar para a vida de Jó, e os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler aquele livro, um livro de 42 capítulos, e a vida de Jó é uma vida muito triste, mas uma vida com muito aprendizado para cada um de nós. Nós podemos observar os 2 primeiros capítulos do livro de Jó e observar que aquele homem, ele perdeu tudo. Jó perdeu sua casa, Jó perdeu suas riquezas, seus bens, suas propriedades, Jó perde a sua família e Jó entra em um estado de saúde deplorável. E ao longo daquele livro, por em torno de 36, 37 capítulos, Jó adquire uma postura de murmurar contra o Senhor, de dizer ao Senhor: Senhor, por que eu estou em essa situação? Por que estou tão aflito? Por que isso está acontecendo comigo? Tantas preocupações, eu gosto de imaginar que vinha na preocupação na cabeça de Jó pela situação que ele estava. Em um dado momento dessa história de Jó, o nosso Deus, e com forma muito respeitosa eu digo isso, era necessário ele dar um puxão de orelha em Jó, em dizer: Jó, você não consegue ver que essa terra, tudo que nela existe, fui eu que criei? Eu sou soberano todas as coisas, eu criei tudo. E nós podemos olhar para o capítulo 40, onde Deus exalta isso mais uma vez, onde diz no capítulo 15: olhe para o monstro Behemote que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. No capítulo 41 e 2, e quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol? Ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Em outras palavras, o nosso Deus queria dizer para Jó: Jó, está vendo todos esses problemas,
todas essas adversidades, suas aflições, você acha que é capaz de pegá-las e resolvê-las? Não, você não é capaz. Em outras palavras, o nosso Deus está querendo dizer a nós nessa noite: sabe os pensamentos que vêm em sua mente? Sabe as preocupações? O que tem tirado você do Senhor Jesus Cristo? Sabe o que é isso? Você não é capaz de resolver nenhuma dessas situações. Você anda preocupado demais, mas isso não adianta, porque eu sou soberano, eu criei essa situação e eu posso resolvê-la. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, o capítulo 39, o versículo 6, nós podemos ler: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amonta tesouros e não sabe os que levará. O salmista foi muito sábio ao fazer uma comparação com as nossas inquietações, as nossas preocupações. Tudo o que nos distancia de Deus são comparados a uma sombra, que não levam a nada, que apenas está ali, mas não acrescenta em nada em nossas vidas. Marta então, escolheu deixar o Senhor Jesus de lado, colocá-lo em segundo lugar e preocupar e pensar em diversas coisas e não colocar o Senhor Jesus Cristo na posição que Ele merece exercer em nossas vidas, que é o primeiro lugar. Mais à frente, tratando do segundo ponto nessa noite, nós podemos observar a postura que Marta fez relacionado com a sua irmã. Marta poderia ver Maria sentada aos pés de Jesus e pensar: ela está fazendo um belo trabalho, ela abriu mão de tudo para dar atenção ao Senhor Jesus Cristo. Mas não, ela preferiu olhar com um olhar julgador sobre a vida daquela irmã. E nós podemos olhar no livro de Tiago, capítulo 4, e versículo 12. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? E muitas das vezes nós agimos mais uma vez como Marta. Os nossos olhares julgadores tomam conta da nossa vida. E pensando sobre o contexto de igreja e cada um com o seu dom, nós podemos olhar para uma pessoa mais quieta no canto e dizer: por que não está ajudando? Poderia estar fazendo mais. Mas aquela pessoa, como Maria estava fazendo, e se nós pudéssemos analisar essa passagem, Maria estava fazendo um papel crucial e fundamental dentro daquela casa. Ela deixou tudo de lado e deu atenção ao Senhor Jesus. Aquela visita. E se nós pensamos sobre uma pessoa que está mais quieta, aquela pessoa dentro de um contexto como igreja, certamente está fazendo um papel crucial, orando ao Senhor, entregando certas circunstâncias ao Senhor, sendo o forno que essa igreja necessita. E além do mais, muitas das vezes os nossos olhares tomam conta não somente na situação como igreja, mas em demais situações em nossas vidas, que querendo ou não, acabam nos distanciando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. E o último pensamento, e talvez para mim um dos mais importantes referentes a essa passagem, no versículo 41 e 42, eu estarei lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Maria podia ter agido da mesma forma que Marta. Maria podia ver as suas coisas dentro da sua casa e pensar em organizar, pensar em tudo que estava ao redor dela, mas ela preferiu abrir mão de tudo o que estava ao seu derredor e colocar o Senhor Jesus Cristo sendo a sua prioridade. E eu gosto de pensar em uma frase que o Senhor Jesus Cristo, Ele é uma visita em nossas vidas,
mas ele não é uma visita pela forma que mas ele se torna uma visita pela forma que nós o tratamos. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo, quando tomou nós para ser dele, onde nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, ele era uma visita em nossas vidas. Mas a partir do momento em que nós dizemos sim, Senhor, eu quero ser salvo, quero passar a eternidade junto a Ti, ele não se torna mais uma visita, porque ele está dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, ele está em nossas vidas. Mas ele se torna uma visita pela forma que nós o tratamos em nossas vidas. Maria escolheu tratar o Senhor Jesus Cristo da melhor forma que ela poderia tratar. Ela sentou aos pés de Jesus, mostrando humildade, entregou tudo, deixou tudo, entregou a sua atenção somente a Ele. E nessa noite, o Senhor Jesus Cristo tem nos feito o convite de abrir mão de todas as coisas que estão ao nosso redor, todos os pensamentos, todas as nossas ocupações, todas as nossas inquietações, preocupações que nos cercam, e dedicar esse momento único e exclusivamente ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, para nós levarmos para casa, que nós não coloquemos o nosso serviço acima da nossa adoração. Se temos a oportunidade de estarmos congregando junto com o Senhor, como irmãos, se nós podemos, manhã após manhã, estar entrando na presença do Senhor, vir a essa igreja local, que bênção! Que nós não coloquemos o nosso serviço acima da nossa adoração. Que os nossos julgamentos, que os nossos olhares julgadores não venham tomar conta da nossa mente, dos nossos olhares, e que se vir que nós repreendamos no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos fazer a melhor escolha de todas. Nós que somos salvos, nós temos uma visita em nossas vidas, pelas formas que nós o tratamos. Mas aqueles que não têm ainda, têm a oportunidade de receber essa visita em suas vidas e se tornar salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que pagou todos os nossos pecados. Que nós, a partir de hoje, deixamos tudo de lado e vamos começar a fazer a melhor escolha de todas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a nossa prioridade. Amém?